Fala, Elite! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Social Media de Elite. Já vai logo deixando seu joinha, se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho para não perder nada. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre o Instagram está morrendo, corram para as colinas, vamos todos para o TikTok, vamos produzir aqui no YouTube. Bom, vamos comentar um pouquinho sobre isso, porque isso tem cercado as redes sociais e eu acho que tá na hora de você ouvir o seu mentor favorito. Definitivamente não. O Instagram não está morrendo. O que eu percebo que acontece com o Instagram? De tempos em tempos, as pessoas mudam o comportamento de consumo de conteúdo dentro da rede. Então, há um tempo atrás, a gente estava muito acostumado a consumir muito conteúdo via Reels. E logo depois vem os carrosséis e todo mundo começa a consumir muito conteúdo em carrossel. Em alguns momentos, os stories baixam muito as visualizações. Daqui a pouco os stories já estão em alta de novo. O que você precisa entender sobre o Instagram é que ele parece um grande megazord. É como se em uma rede social só você tivesse diversas redes sociais. Nesse momento você deve estar pensando, bom, o que o Valdo está falando até que faz sentido. Porque lá dentro nós temos os stories, nós temos a aba de Reels, nós temos o explorar, nós temos o feed principal. Cara, a gente tem muita coisa, sem contar o direct, os canais, blá 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 blá. A gente tem muita coisa dentro do Instagram. Então, de tempos em tempos, nós vamos meio que mudando o nosso comportamento de compra, o nosso comportamento de consumo de conteúdo, o nosso comportamento até de influência. Então, o que isso faz com que a gente entenda? Que vai mudar com frequência. E você não tem que reclamar. Se você reclamar a cada mudança que o Instagram fizer, se o Instagram tá entregando mais Reels, se está entregando mais carrossel, se tá entregando mais stories, se você reclamar toda vez que essas mudanças acontecerem, você vai surtar, porque o tempo todo o Instagram vai mudar. Ele precisa priorizar o consumo do usuário. A lógica do Instagram é exibir anúncios. Então, para ele exibir anúncios, ele vai precisar priorizar a atenção do usuário. Então, se o comportamento de consumo do usuário muda, ele prioriza o comportamento do usuário dentro da plataforma. É assim. Então, se o usuário estiver mais propenso a consumir carrosséis, ele vai entregar mais carrosséis. Se estiver mais propenso a consumir stories, ele vai entregar mais stories. Porque lá dentro ele vai exibir anúncios e é assim que a plataforma consegue monetizar. Tanto que no momento em que eu gravo esse vídeo para você, aqui no meio de 2025, nós estamos com os carrosséis super em alta. E o Instagram, inclusive, lança uma filter onde você consegue ver qual dos slides do carrossel mais motivaram like no seu post. E ele mostra também uma trilha de tempo dentro dos insights do seu Reels de quando foi que as pessoas curtiram o seu Reels. Então, o que você precisa pensar sobre as mudanças que estão acontecendo no Instagram? Absolutamente nada. Continua fazendo do jeito que você sempre fez, continua postando do jeito que você sempre postou. A única diferença é que, se você perceber que está priorizando carrossel, invista mais tempo em carrossel, invista mais postagens em carrossel. Se perceber que está priorizando Reels, volta a produzir mais Reels. O que você precisa entender, e eu acho que a grande maioria das pessoas que produzem conteúdo no Instagram, principalmente se é profissional de social media, é que você tem que produzir conteúdo em bloco de campanha. E nós não costumamos produzir conteúdo em bloco de campanha, nós costumamos produzir conteúdo visando a viralização única, a quantidade de seguidores que a gente vai ganhar com cada post, a quantidade de visualizações que a gente vai ter com aquele vídeo, e isso é completamente errado. O que nós precisamos desenvolver é um pensamento de campanha. O que seria esse pensamento de campanha, Walter? O pensamento de campanha é você estruturar uma ação de venda para o mês, vamos supor, para o seu cliente, ele vai focar em vender cirurgia odontológica, vamos supor que ele seja dentista, cirurgia de implante. Então, naquele mês, os seus conteúdos, os seus carrosséis precisam ter uma narrativa voltada ao implante. E se você pensar que todos os vídeos e carrosséis que você vai postar sobre implante vão viralizar, você vai surtar. Até porque nem todo conteúdo que viraliza gera demanda ou faz você vender. Então você tem que parar com essa onda de ficar, ai meu Deus, que o Instagram tá morto, que o alcance tá uma bosta, que eu não tô conseguindo ter resultado. De tempos em tempos isso vai acontecer e você não tem que ficar preocupado, porque se você for surtar e ficar preocupado com cada mudança e alteração que o Instagram tiver, você vai pirar logo logo. Então o meu conselho do paizão pra você, é que você comece a pensar no Instagram como um grande megazord, como se ele fosse várias redes sociais e que você precisa fazer tudo voltado a uma narrativa única para aquele mês e uma campanha daquele mês. Então vamos supor que você vai gerenciar o perfil de algum cliente. Pensa na campanha do mês em blocos semanais, o que ele quer divulgar em cada semana do mês e você cria os conteúdos voltados a isso, investindo sim em Reels e em carrossel. Se no momento o carrossel ele tá mais em alta do que o Reels, você sempre faz 70-30. 70% do seu esforço vai ser em carrossel e 30% em Reels. Você nunca vai apostar em um único formato. Walter, por que você, como criador de conteúdo, como social media, nunca aposta em um único formato? Justamente por conta dessa diversidade de formato. Se eu fizer um feed só de Reels, vamos colocar assim, ou então um feed só de carrossel, eu vou estar automaticamente excluindo aquelas pessoas que preferem conteúdo em vídeo, ou aquelas pessoas que preferem conteúdo em imagem. Então
você tem que pensar pela lógica. Se tem gente que me segue que prefere conteúdo em carrossel, eu vou fazer carrossel. Se tem gente que prefere em Reels, eu vou fazer Reels. O que você precisa pensar é justamente no crescimento. E aqui eu vou ser sincero com você. Nenhum carrossel te ajuda a crescer mais que Reels. Não adianta, não adianta. Reels ainda é a melhor forma de ganhar seguidores. Por quê? Para um carrossel aparecer na aba Reels, quando você olha nos insights lá dentro do Instagram, você consegue ver. Para um carrossel aparecer na aba Reels, é difícil. Não é assim, nossa, a maioria do alcance que eu tive no meu carrossel veio da aba Reels. Na grande maioria das vezes é justamente do feed. Agora lá dentro do Instagram você consegue ver esse tipo de métrica quando você clica em insights. Então a grande maioria é alcance do feed. Então não adianta, você não vai conseguir ter tanto seguidor assim. Claro que no feed tem sim o algoritmo de sugestão, né? Então você vai aparecer ali no feed de pessoas que ainda não te conhecem, tudo bem. Mas a quantidade de pessoas que seguem por ali não é tão grande. Agora, dentro do Reels, o comportamento de seguir é muito maior para as pessoas que estão consumindo Reels. Talvez seja porque é um vídeo e as pessoas estão acostumadas a consumir séries de conteúdo, coisas mais ou menos nesse sentido, e aí elas visitam o perfil e decidem seguir por conta dos outros conteúdos que tem lá dentro. Então meu direcionamento é muito simples, eu uso as duas coisas. Então agora no momento eu sei que carrossel tá em alta, então nos meus clientes eu tô usando 70% carrossel e 30% Reels. E assim eu vou seguir e vou continuar. O que isso quer dizer? Vamos supor que eu faça 3 posts por semana na conta de um cliente. Eu faço 2 carrosséis e 1 Reels. Se eu entender que mudou, eu vou inverter. Então eu vou pegar e vou postar 2 Reels e 1 carrossel, sacou? Então eu vou sempre seguir essa lógica, e a lógica que tem funcionado muito pra mim. Ajuda com que eu não seja impactado muito pelas mudanças de algoritmo. Ah, o Instagram mudou? Foda-se que ele mudou. Eu vou continuar trabalhando. E sempre lembre-se disso. Pensamento de campanha. Nunca o contrário. Jamais, de forma alguma, faça o contrário. Fique postando aleatoriamente, individualmente, cada post como se ele fosse isolado. Um post tem que conectar com o outro, tem que ter uma narrativa para aquele mês, e essa narrativa tem que vender algum produto, ou sei lá, uma classe de produtos, alguma campanha que você esteja fazendo com alguma sazonalidade ou não naquele mês. Isso vai ajudar você a depender muito menos de alcance, viralização, e vai gerar resultado para o seu cliente. Não é só o alcance, não é só a viralização que dá resultado. Viralizar e ter muito alcance é muito bom. Não tô dizendo que não é. Eu sou da linha que eu gosto de viralizar, gosto de ter muito alcance. É assim que eu garanto que eu vou estar sempre expandindo a minha audiência. Mas também eu sempre vou produzir conteúdo pensando em campanha e no que eu estou pensando em ofertar e vender, para que eu gere mais demanda para os meus clientes. Eu espero que esse vídeo tenha conseguido ajudar você, para que você tenha mais paz no coração. Ah, que o Instagram tá mudando, não importa. Ah, se o Instagram deixar de existir, o TikTok tá aí, outras redes sociais estão aí. Você tem que ter sempre o pensamento omnichannel, produzir conteúdo para vários formatos, várias redes sociais, porque assim você sempre vai estar seguro com essas mudanças de comportamento. Para aqueles que são um pouquinho mais velhos, a gente tá acostumado, né? A gente viu o Orkut morrer, a gente viu o MySpace morrer, a gente viu o Flogão, nós que somos brasileiros, a gente já teve uma rede social muito bombada, que era o Flogão, a gente viu o Flogão morrer. Então, se a gente viu todas essas redes sociais morrerem, o que garante que o Instagram não vai morrer um dia? Bom, o Mark Zuckerberg não quer deixar isso acontecer, mas e se acontecer, tudo bem, a gente tá pronto para viver outros horizontes. Inclusive, eu me amarro no TikTok e no YouTube. E você, se amarra também? Coloca aqui, inclusive, nos comentários qual é a rede social que você tem mais consumido no momento. Mas tem que olhar aí naquele controle de tempo dos aplicativos do seu celular, tá? Não adianta você dizer, ah, eu acho que é o Instagram. Não, você tem que olhar, porque tem gente que fala, ah, eu acho que é o Instagram, mas quando vai olhar é o TikTok. Coloca aí nos comentários. É isso, eu espero que você tenha gostado, não deixe de dar o like, não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do meu canal. E é isso, nós somos a elite do mercado de social media e eu vejo você no nosso próximo vídeo. Valeu!